Deus abençoe meus irmãos, Deus continue abençoando também a cada irmão através da internet. Mais uma vez, pela graça de Deus, vamos iniciar mais um culto diretamente do Tabernáculo Brana em Franca, São Paulo. Vamos nos colocar de pé e ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. O irmão Dori, após a leitura, por favor, faça a oração inicial. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Soberano Pai, pela vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós, estamos aqui no tabernáculo, ó Pai, para mais uma vez chegar diante de Ti com cânticos, com súplicas e também, ó Pai, para ouvir aquilo que de melhor o Senhor tem nos dado neste tempo final. A escritura do dia, aonde nós temos o privilégio, a graça, a misericórdia do Senhor de fazer parte dela e dar continuidade a ela até este rapto. Aceita de nós toda a gratidão, Pai, do nosso coração. Nós que estamos aqui neste tabernáculo em reverência ao Senhor, e aqueles que neste momento, ó Pai, param em reverência ao Senhor através do país e também através do mundo para ouvir os teus conselhos aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós e que todos nós sejamos mais abençoados por Ti como temos feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar o 29 da terceira etapa aqui. 29. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim.
caminharei este caminho. Após os passos de Elohim, quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta as carruagens do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. E o amor divino viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Vamos cantar o 35. Acho que dó maior, né? Eu preciso aprender, tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e vales pela minha fé. Superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza e que as bênçãos de Deus já são minhas. Eu posso crer, no Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e perdão, eu tomo posse nesta salvação, eu tomo posse. Eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse como filho
seu, eu tomo posse. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza e que as bênçãos de Deus já são minhas, nisso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse dos selos abertos que Brando abriu para Brana, seu servo. Eu tomo posse dos 7 trovões e profetizados a provas de nações. Eu tomo posse do meu novo nome, também da mensagem de um só homem. Eu tomo posse desta perfeição e hoje me dá a palavra de João. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse como filho seu, eu tomo posse. Sim, eu tomo posse. Vamos cantar 2 cânticos do Inário aqui, da Águia, 305. 305. Se tu, minha alma, a Deus suplica e te comoves, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Vamos cantar na sequência aí, 306. 306. Se eu tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado, e por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde
aonde quer que for irei. Males poderão cercar-me, perigos assustar-me, mas se o Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me for irei. Amém. Boa noite, meus irmãos aqui presentes, os irmãos através da internet, em todos os lugares, né? Eu creio que no Brasil, nas outras nações, os irmãos que creem nesta mensagem do dia. Eu vou ler uma escritura que fica em Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles se voltaram contra ele. Então, meus irmãos, sempre
é assim. Eles se voltaram contra o próprio Jesus Cristo, porque ele veio trazendo uma mensagem que foi uma revolução naqueles dias. Eles não entendiam aquela mensagem. Eles queriam ficar naquela mensagem passada. Eles queriam ficar naquela mensagem da lei, e Deus estava trazendo a mensagem da graça. Aquilo foi algo muito impactante, que era para os líderes, os pastores, os sacerdotes daquele dia crerem e apoiarem este ministério, mas, no entanto, eles se revoltaram contra ele. E não é diferente de nenhum dos demais ministérios que nós tivemos através das eras. O ministério dos apóstolos, o ministério dos mensageiros e o ministério de William Branham, que foi Deus manifestado em carne humana. Aquilo que era para eles aceitarem, aquilo que era para os pentecostais crerem, os americanos aceitar, eles se revoltaram contra ele. E o que foi que aconteceu lá nos dias passados é a mesma coisa que acontece aqui nos nossos dias. Nos dias passados, crucificaram o Senhor Jesus Cristo, se revoltaram contra o ensinamento dele e o crucificaram. A mesma coisa, irmão Branham chega a dizer que eles o crucificaram novamente no ano de 1963. Por quê? Porque eles se revoltaram contra aquela mensagem. Eles se revoltaram contra aquele ensinamento. E não é diferente hoje, nos nossos dias. Eles também o crucificaram. Eles o crucificaram. Uma das penúltimas mensagens que o pastor pegou aqui foi uma costa sangrenta. Aquela costa sangrenta não foi somente a costa do Senhor Jesus Cristo. Aquela costa sangrenta também não foi somente a costa de William Branham, ou dos apóstolos, dos discípulos, mas aquela costa sangrenta que vinha sofrendo para as pessoas crerem, aceitar esta palavra, esta mensagem que nos dá fé de arrebatamento, e os ministros, os clérigos, os bispos, que era para aceitar esta mensagem, mas eles se revoltaram contra ele. E veja, hoje, depois que se passa a mensagem, depois que o mensageiro morre, aí eles querem se fazer de bonzinho, querem colocar os sentimentos deles e expressar que é uma coisa falsa. Oh, meu irmão, isso não é diferente do que eles fizeram com Joana d'Arc, isso não é diferente do que eles fizeram com São Patrício, isso não é diferente do que eles fizeram com os discípulos. Eles mataram e depois vieram os filhos dele e adornaram os seus sepulcros. É isso, a mesma coisa acontece aqui. Quando o mensageiro estava vivo, eles se revoltaram contra ele. Agora que o mensageiro dorme no Senhor, aí eles querem dizer que era grande amigo e querem congratular. Eles não são diferentes dos seus pais. Eles são igual aos seus pais, que mataram os santos, que mataram os cristãos. Quando ele estava vivo, eles se revoltavam, eles não criam na mensagem que Deus estava trazendo. Vou continuar mais um pouquinho. Há umas que estão em prisão. 276. Porém um dia ele voltou-se. Quem? Jesus. Porém um dia ele voltou-se e ele disse: vós, raças de víboras, limpais o exterior do prato, vós apresentai-vos ser santo. Porém no vosso interior, não tem um novo nascimento da mensagem do dia. No vosso interior é só dogmas, credos, doutrinas, pensamentos, querendo interpretar a mensagem que Deus nos trouxe. Não sois nada a não ser um bando de cobras. Oh, quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então mudou. Eles se voltaram contra ele.
E isso mesmo, e finalmente, ao rejeitá-lo, ele os crucificaram. Novamente, nós temos visto que ele foi crucificado antes do ano 2000, quando ele saiu com aquela primeira mensagem, a obra dos Nicolaítas, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou, eles começaram a crucificar. A crucificação dele, a maior crucificação que esta mensagem já teve, que este mensageiro já teve, foi quando ele levantou com a mensagem de uma só pessoa. Aí o crucificaram, a costa dele ficou sangrando, era um homem que sofria, mas tem uma coisa, esta semente agora está em nós. Agora nós comemos este livro que ele ensinou, nós comer este livro e está em nós. Agora nós vamos profetizar também, novamente o que ele profetizou a povos, nações, línguas e reis. É isto que tem que ser feito, é isso que vai continuar, nós vamos continuar fazendo. Eu quero deixar bem claro aqui para os meus irmãos, que eu e o pastor João Bispo, nós não estamos aqui para tomar o lugar do pastor Osmar Rodrigues Costa. Este lugar ninguém toma, irmão. Essa mensagem, eu sou um filho como você é. Essa mensagem no ano 2000 não veio ao irmão Adriano. Essa mensagem no ano 2000 não veio a mim. Essa mensagem no ano 2000 não veio ao pastor João Bispo, não veio ao pastor Sinival. Nós somos honestos, nós somos sinceros naquilo que aprendemos. Não veio o pastor Evaí, não veio o pastor Sebastião de Araxás, veio a um. Mas primeiro Deus usa um homem e depois ele difunde aquela mensagem para os demais. Hoje nós podemos dizer que nós a temos. Eles pensam que vão silenciar essa voz. Essa voz só vai ser silenciada na hora que Deus desejar que silencie. Como diz o profeta, que esta noiva terá de parar de pregar. Porque o concílio, ele vai exigir a marca. E o pastor tem nos ensinado, ele nos deixou este ensinamento, que quando começar a proibir, não vai ser preciso forçar, porque a gente vai parar mesmo. A gente vai parar, não precisa prender a gente, não precisa bater na gente, porque nós já somos ensinados, nós estamos posicionados, e aqui nós não queremos tomar o lugar de ninguém. Se for a igreja, ela é soberana. Nenhum pastor, nenhuma junta de diácono, nenhuma junta de administrador, nenhum membro pode dizer o que essa igreja tem que fazer. Cada um aqui em Franca tem um voto só. A igreja é a soberania da igreja. E eu creio que se tiver uma votação para um pastor local aqui de Franca, a maior parte que perder vai ter que se sujeitar. A menor parte vai se sujeitar à maior parte. É assim que funciona a igreja. Então nós temos que ir pelos ditames da mensagem. Nós não vamos fugir. Nós não estamos aí ao léu, não. Nós não estamos à avaria. Nós não estamos flutuando como muitos ministros estão preocupados. Isso não é preocupação, não. Eles querem tragar o rebanho. Mas esse rebanho ninguém traga. Porque este rebanho está na mão de Deus. O nosso nome, o seu nome, você através da internet, está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Não tem nada que possa nos corromper. Irmão, é impossível Deus riscar o nome do eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Não tem como. Agora, o que não é, Deus risca. O que não é, Deus tira. O que não é, se manifesta contra. Ainda bem que eles se manifestaram contra, para a gente saber que eles estavam em peles de ovelha, mas eles eram lobos. E Deus não entrega a sua igreja na mão de lobo. Deus não entrega. Olha assim, aqui a acusação. Eles se revoltaram contra ele. 116. Ali eles aqueles que deviam saber
que não estava agindo certo. Se alguém deveria saber que não estava agindo certo, deveria ser aqueles ministros, né? Dos dias, o irmão Brana joga dos dias de Jesus, o irmão Brana joga para os dias dele, e eu jogo para os nossos dias. E se alguém deve saber que está agindo errado, deve ser os clérigos deste dia. Se alguém devia saber, os bispos e arcebispos, e ministros e doutores de divindade deveriam saber a maneira certa de agir. Mas eles não souberam a maneira certa de agir. Eles ficaram contra este ministério, e depois que morre eles querem falar bem. Já morreu, já foi o mensageiro, está aqui só a mensagem. A gente sabe quem é quem, a gente sabe quem Deus escolheu para ficar até o final. Olha só, mas porque não podem eles, que contradição que temos antes nós aqui, senão uma contradição. Eles alegam que adoram a Deus, eles estão matando o príncipe da vida, eles ali o crucificaram, e aqueles novamente fazem a mesma coisa, pois ele é a palavra. Isto é o que ele é, somente um reflexo da palavra, e isto é o que ele é hoje, um reflexo da palavra, tratando de encontrar alguém através de quem ele possa refletir-se. E ele se refletiu através deste ministério, desde o ano 2000 para cá, e as pessoas que eram para agir correto com este ministério, eles não agiram. Eles fizeram que nem aquele centurião, depois que Jesus tinha morrido, estava morrendo naquela cruz, foi muito tarde para ele dizer, verdadeiramente, ele é um filho de Deus. É muito tarde, ministro, para você dizer, realmente, ele era a voz de Deus no Brasil. Não é muito tarde para os eleitos, mas para aqueles que estavam contra, não adianta você vir com as suas palavras falsas, de lisonjas, querendo enganar, porque o eleito ele não é enganado. Hoje nós temos essa mensagem, e esta mensagem é mundial. Ela sempre vai ser mundial. Nós podemos não ter aquele homem que foi levantado mundial, mas hoje eu, como um pastor local lá no Pará, sou mundial, porque a mensagem me faz. Não sou aquele homem que Deus levantou, este ninguém jamais vai tomar o lugar. E nós somos os guardiões. Nós somos os guardiões desta mensagem, desta palavra, deste Cordeiro saiu do trono, desta intercessão acabar, da era terminada, o Cordeiro saiu do trono, do novo nome de Deus, BRANHAM, nós, norte, sul, leste, oeste, somos o guardião do que nós aprendemos. 118, e essa gente mantém a congregação distante de Deus. Se algum acontecimento, isto é falado na congregação, eles condenam isto da plataforma, do púlpito, e dizem, isto é fanatismo, né? Isto é fanatismo, isto é mentira, ele está louco, ele sofreu um acidente, ele está falando loucura, ele aprendeu com outro, isso não é dele. É assim que eles fazem. Aí eles dizem, mantenha-se longe disso. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963. E eu digo, eles crucificaram Jesus Cristo aqui, desde o ano 2000 até a partida dele. Eles os crucificaram. Não é à toa que ele veio pregar esta mensagem com este título, Uma Costa Sangrenta. Osmar Rodrigues Costa é uma costa que sangrou por nós, que deu a vida por nós, que se entregou por nós, que foi um guardião deste selo por nós. Agora cada um de vocês é responsável por isso, de guardar isso. Você não tem que estar no zap dando ouvido para quem não crê. Nós já aprendemos aqui
Mombrana nos ensinou, foi repetido aqui desta plataforma, e vamos continuar assim. O 7º selo, 172, 171, Deus não discute, e nem seus filhos. Nós não discutimos aquilo que cremos. E agora quem está selado está. Quem está fora, vai ficar fora. Não vai poder mais selar. Agora está difícil, irmão. Agora é um tribunal de juízo. É um tribunal de juízo. Olha, são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Essa é uma declaração terrível, mas é a verdade sobre isto, exatamente o que eles fazem hoje. É sobre este fundamento, sobre o fundamento da crucificação de Cristo, sobre o fundamento de tomar a palavra e distanciá-la do povo. Exatamente o que eles estavam fazendo lá, a própria palavra que Deus estava refletindo através do seu próprio Filho, para provar que Ele era, e aquele que Ele alegava que amavam, ó Jeová, que havia manifestado a si mesmo pelas Escrituras, fez exatamente o que Ele disse que Ele faria, exatamente o que Deus disse que Ele faria, e refletiu isto ante a eles. Por um acaso essa mensagem não refletiu perante a primeira e segunda etapa? Por um acaso Deus não se refletiu perante a terceira etapa pirata? Por um acaso Ele não se refletiu com esta palavra, com estes trovões, através dessa dualidade? Através desses movimentos de credo, de dogma que existe dentro da mensagem? Era Deus se refletindo, era a história se repetindo. A história sempre se repete. Aí diz aqui, isto ante eles, por causa do amor do seu grupo, da igreja, das coisas assim, eles condenaram o príncipe da vida, e eu condeno o mesmo grupo hoje, e os acuso como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa. Esta geração está acusada, recorde Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos na eternidade, irmão. Nós estamos fora da era. Nós somos pedra de coroa. Nós estamos na pedra de coroa. Nós não estamos órfãos. Não pense que nós estamos órfãos. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Voltaria para nós. Amém? E Ele está aqui em nós. Outra vez. Hein? Olha só, 277. Já vou encerrar, pastor. Porém, você não pode matar o ministério. Você não mata. Irmão, eles mataram Jesus, pensou que ia acabar com o assunto. Multiplicou. Eles mataram Pedro, Paulo, foi pior. Quanto mais mata, mais aumenta. Mas tem aqueles que crê, que está com a vida, porque é uma vida, é Deus. É Deus, é a coluna de fogo, é a mensagem. Hoje é a coluna de fogo manifestado em sua esposa. A gente não sabia que todo aquele tempo Ele estava nos ensinando. É igualmente quando os discípulos de Jesus estavam com Ele, eles não percebiam. Era um ensinamento a cada tempo. Desde, eu creio que 2013, 2014, Ele começou a se preparar para a saída dele, e a gente não via. No preparar das coisas, no fazer das coisas, a gente não percebe. É Deus querendo mostrar algo para a gente, mas a gente, muitas das vezes, Deus não permite a gente ver. Hein? Olha só, porém, você não pode matar o ministério. Almas que estão em prisão, 277. Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode a mensagem. Ou a mensagem não dormiu, a mensagem está aqui. É essa mensagem que Ele deixou aqui, é que vai nos tirar daqui. Amém? Correto? Correto? E ela continua vivendo. Note quanto a terceira puxada do seu ministério. Amém? Então essa mensagem, ela continua. Ela não morreu. Deus te abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe a cada um. É uma hora que a gente não queria estar aqui, né? Para pregar é muito bom, mas para tratar de alguns assuntos, né? Sendo que a igreja precisa ouvir o que diz o profeta, né? Sobre esses determinados assuntos. Nós não estamos aqui, como falou o pastor Sebastião Mendes, para ser o pastor de Franca. Nós temos nossa igreja, temos o campo. Nós estamos aqui para, durante essa semana, depois do sepultamento do nosso pastor, que Deus recolheu, pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi um grande mensageiro na era da noiva, né? Irmão Brana não viveu a era da noiva, foi o mensageiro à era decadente de Laodiceia. Na era da noiva precisava de alguém para comer o livrinho e profetizar outra vez. E Deus assim, ele terminou o seu trabalho e Deus o recolheu. Então, nós sentimos de ficar, né, para tratar de um assunto local, que vocês precisam entender o que é uma igreja local e o que é um trabalho mundial. O ministério do pastor Osmar não ficou em Franca. O ministério dele se foi e nós do ministério somos fruto do seu ministério, né? Nós somos aqueles que permanecemos com ele até o fim, né? Nós somos aqueles que nascemos nessa mensagem, não pulamos janela, mas nascemos nessa mensagem, né? Então, nós temos os outros pastores também. Nós temos um pastor que está doente, consequência da Covid, que é o pastor Julião. A irmã Aurora deve estar assistindo o culto. E temos o pastor Orlando de Belo Horizonte, que faz parte desse ministério, também é um pastor local, né? Mas faz parte do ministério mundial do pastor Osmar. E nós temos o pastor Sebastião de Araxá, pastor Sinival de Mogi das Cruzes, pastor Josué de Curuçá, ali no Caju, no Pará, pastor Ivaí, ali do Tabernáculo Brana, de Belém, na Cremação. Temos o pastor Sebastião Mendes, que faz parte desse ministério, ali de Benevides e interior do Pará, Minas Gerais, né, e Ceará, que Deus tem realmente abençoado o ministério, e eu ali do Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Para ajudar vocês a parte administrativa da igreja, espiritual também, porque a igreja de Franca, estão falando, eu espero que os irmãos não entendam mal, de uma igreja local, né? Uma igreja local. A igreja local, ela tem direito de escolher o seu pastor, eleger o seu pastor. Ela tem um voto, cada um tem um voto para eleger o seu pastor, né? E quem são aqueles que têm direito a voto? Porque amanhã teremos uma assembleia, não vai ser longa, né, para escolher um pastor que vai ficar aqui, né? Um
Pastor que você vai ligar para ele com seus problemas, enfermidade, e ele vai te atender, ele vai orar por você. Ele vai ser reconhecido com a imposição de mãos do presbitério. Eu e o pastor Mendes estamos aqui representando esse ministério. Então, cada um que tem direito a voto, quem são? São os dizimistas, os ofertantes e os que mantêm a causa com a sua presença. Temos que ser realistas. A igreja é soberana, né? Não é todo mundo que vai chegando já vai votando, né? Não, você tem que dar um voto consciente, né? Porque um levantou a mão, você vai levantar também. Então vamos fazer um voto secreto, você vai colocar sim ou não. Mas não é hoje, né? Vai ser amanhã. Então, meus irmãos, vocês através da internet, vocês entendam que isso aqui, que será feito em Franca, será realmente uma reunião para escolher um pastor local. Um pastor local. Se os irmãos de fora quiserem ele como pastor também, né, vocês são livres. Então o pastor Osmar sempre nos deixou livre, sempre deixou o povo livre. Então hoje que Deus recolheu ele, né, você precisa de um pastor. Né? Ele agora, ele não é o seu pastor. Ele foi seu pastor quando estava vivo. Né? Como irmão Brana era pastor quando estava vivo. Ele deixou a sua mensagem, o pastor Osmar deixou a sua mensagem. Então você tem que escolher um pastor. Você aí fora, você tem que escolher um pastor. Aqui é uma congregação local, né, que tem que escolher o seu pastor. Né? Você aí na Bahia, na África, isso tudo tem que ser estabelecido. Eu estou aqui, o pastor Osmar me deu autoridade para batizar, viajar e fazer batismo, visitar outras nações, onde se pede a presença da gente, ir lá pregar. Eu sempre estive à disposição dele. Né? Pastor Mendes, ele sempre pediu para ir levar uma ceia lá no Ceará, aliás, no Rio Grande do Norte. Nosso irmão Gleifo e a família está aqui, que Deus abençoe. Lá em Cuiabá, né, no Mato Grosso. E você que está através da internet, porque são muita gente, e você, de repente, muita gente não sabe o que fazer. Né? Você tem direito de escolher o seu pastor. Né? Você tem direito de escolher o seu pastor. Você, onde estiver, Roraima, Pará, né? Você não vem com essa ideia que você vai ficar em casa assistindo os DVD. Você vai estar com a mesma ideia do aperto play, que o pastor Osmar bateu tanto contra isso aqui. Ele bateu tanto contra isso. Quer dizer, se ele bateu tanto contra, aí vocês vão fazer o contrário. Não pode, meus irmãos. Certo? Você não pode fazer o contrário. Vocês têm que obedecer. Hebreus 13 e 17. Obedecei aos vossos pastores. Né? Então, temos que ter um pastor. Né? Então, nós escolhemos um nome. Né? Amanhã eu vou apresentar para os irmãos, juntamente com o pastor Mendes. Né? A gente não está sozinho aqui, porque as escrituras dizem, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão é decidida. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Né? Toda questão é decidida. Então você pela internet, nós não estamos aqui para tratar assunto de dinheiro. Então um dos assuntos que nós vamos tratar amanhã será do pastor, né? Da eleição do pastor local, a assistência da viúva. Não podemos esquecer da viúva do pastor. E uma filha
especial que o pastor tem, que se chama Docas, que a igreja conhece, né? Então nós vamos tratar disso aqui, porque a igreja é responsável pelos seus, principalmente uma viúva de um pastor. E um pastor não somente que era local, ele tinha um ministério mundial, ele foi um mensageiro, um profeta, um homem que sacudiu o mundo com sua voz, com sua mensagem. Ele sacudiu os alicerces das denominações dessa nação. Pastor Osmar, a sua mensagem fez isso apenas com a fitinha, com dificuldades para poder comprar uma fita e gravar, né? Aí a mensagem, o ministério chegou a esta altura, né? Essa magnitude, o ministério tem chegado aqui, né? Com pastores, muita gente na África, no Congo, por toda parte. Hoje mesmo eu recebi um convite da, como é que chama aquele país? Uganda. Até pedi meu filho para traduzir o convite para ir lá para pregar. Pastor, o irmão Lorival é um bom intérprete para mim, né? Lá na Uganda, a antiga Uganda de Idi Amin. O pastor lá nos convidou para ir, mas a gente espera em Deus, né? Então, meus irmãos, nós estávamos falando da assistência para a viúva, e eu queria frisar uma coisa, né? Não se dá dízimo para uma viúva. Não se dá. O profeta ensina isso aí. Se você tem alguma coisa para dar a uma viúva, você dê, mas não o dízimo de Deus. O dízimo vai para o ministro. O dízimo vai para o ministro. A igreja vai estabelecer um salário digno para esta viúva. A gente está numa posição apostólica aqui para estabelecer essas coisas, né? E a gente lamenta, coração partido, que o nosso pastor foi, né? Deus quis assim. Essa semana ele estava aqui conosco, em corpo presente, né? Ele está aqui, na outra dimensão, ele está aqui assistindo essa reunião. Então tem que ser uma assistência digna, né? Uma assistência digna. Eu sei que a igreja aqui já está aqui há muitos anos, né? E a igreja deve entender isto, né? Com respeito às outras coisas, a gente não vai sentar aqui para tratar, mas só amanhã nós vamos falar brevemente. Por isso eu já senti de falar para vocês aqui o que vamos tratar amanhã, né? Nós não vamos levantar e discutir, dizer isso, dizer aquilo, citar parágrafo, não. É uma coisa administrativa que nós temos que fazer. E para os irmãos que estavam lá fora, que queriam uma resposta, o que fazer, né? Você está livre para escolher o seu pastor, como o pastor Osmar sempre dizia. Vocês são livres para congregar com o pastor Mendes, para congregar com o pastor Sinival, vocês são livres para congregar com o pastor Bispo. Vocês são livres. A decisão é de vocês, não é eu que imponho, ele nunca impôs nada, né? Ele sempre viveu essa mensagem e andou dentro dessa mensagem. Essa mensagem sempre esteve encarnada nele. Eu tenho a carta dos irmãos de Moçambique que estão nos acompanhando e eu gostaria de ler amanhã. Muito linda a carta que eles mandaram, né? E eles colocaram até um título na carta: A Viúva Negra. Deus abençoe irmão Bonde, irmão Xadreque, todos vocês que amam essa mensagem e amaram e amam o pastor Osmar, né? Que era Deus numa carne humana aqui falando conosco, né? Deus abençoe vocês aí, e se Deus quiser, vamos ver se nesse ano eu possa fazer uma viagem aí para estar juntamente com vocês, né? Comer essa comida tradicional que vocês comem aí, né? E sentir vocês mais de perto, né? Aquilo que o pastor Osmar disse, que ele nunca ia estar ali, né? Mas eu tenho um desejo, porque houve um tempo
que era para mim estar em Moçambique, né? Mas alguma coisa entrou no caminho, atrapalhou, mas de repente não era aquele tempo, né, para ir, né? Meus irmãos, eu gostaria de dar uma sugestão para vocês, é minha, né? Uma foto do pastor Osmar, um quadro bem grande, bonito, ali na entrada da igreja, o fundador dessa igreja, ficaria lindo. Isso é uma sugestão minha, né? Isso me veio aqui quando eu estava sentado, nem falei para o senhor, né? Quando eu falo tudo para o senhor, né? É uma sugestão minha, depois vocês veem o que vocês fazem, né? É interessante, né? O povo entrar ali e ver ele. Eu estava olhando aqui, sabe, Alexandre? Eu estava olhando, era a foto do pastor. Aquele sorriso, né? Aquele jeito dele. Né? Então nós estamos aqui para tratar nessa parte espiritual com vocês aqui, na parte material, que o povo fica perguntando, e os dízimos, Gente, quieta um pouquinho que esse negócio de dízimo, né? Dinheiro. Você lembra do seu pastor? Nunca tirei uma oferta, nunca pedi um dinheiro. Não deixe esse espírito te pegar, né? Porque são 3 coisas que Deus pediu para o profeta se afastar: fama, mulher e dinheiro, né? Então, dízimo é uma obrigação, você sabe, né? E então, escolhe o seu pastor e dá o dízimo para ele. Você tem que eleger um pastor. Você não vai dar o dízimo para o irmão Brana, que o irmão Brana já morreu. Por isso, o irmão José Brana, que era profeta e também não podia receber dízimo, foi colocado como pastor do tabernáculo. Hoje ele recebe dízimos, porque ele é pastor. Ficamos de pé. É somente uma escritura. Então, como você não deve dar o dízimo à viúva, a igreja, amanhã na reunião, vai ficar filmado, vai para uma ata, né? A responsabilidade dela com a viúva, né? Com as filhas e com a Docas, né? E estando em responsabilidade com a Doca, vai estar em responsabilidade com a Débora também, que cuida da Docas. É certo isso? Tem mais alguma coisa para falar? Se tem, vocês falam. 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pai bondoso, com o perdão dos nossos pecados diante de ti, pelo teu sangue que derramou por nós. Senhor, nós te damos graça por estarmos neste fundamento de apóstolo e de profetas, porque é aquela casa que foi edificada sobre a rocha, aquele ministério que foi edificado sobre a rocha, e ele não vai ser ruído, destruído. Abençoa teus filhos através da internet, abençoa teus filhos aqui presentes, dando a tua graça e a tua bênção a cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Reputação ministerial. Como estamos falando, as 3 coisas que Deus mandou o irmão Brana fugir: dinheiro, mulher e fama.
ele não mandou só o irmão Brana. Quando o irmão Brana mencionou isso, ele está falando também para nós. O homem que se apega muito no dinheiro, ele vai cair, porque o lado que a árvore se inclina, ela cai, né? Ele vai cair pelo dinheiro. O que corre muito atrás da fama vai cair também ali. E aquele que anda sempre no meio das mulheres vai cair com mulher. E foi uma coisa que o pastor sempre cortou aqui desse púlpito, né? Nós temos mais ou menos mais de 5.000 sermões, pregações do pastor sempre batendo nessa coisa, né? Eu creio que não é dinheiro que está em jogo nessa noite, mas sim a mensagem da hora. É o nosso zelo pela mensagem que Deus tem nos dado. Na mensagem Memoriais de Deus testado pelo tempo, eu gostaria de ler alguns parágrafos. Parágrafo 99, não faz muito na Austrália, a grande Austrália que está sobre a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália. Lá em Sydney, há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Belly deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos, construtores de ponte que fossem construir essa ponte. Nenhum deles quis. Ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viu que o fundo daquele mar era de bancos de areia, eram areias movediças e nada ficaria em pé. E testaram, e sondaram, e verificaram, disseram, não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. Oh, eu gosto disso. Gosto de homem de reputação. Homem famoso. Oh, você não tem de ser um grande homem. Você pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado. Pode ser um pobre que mora no beco. Com certeza, você não tem de ser rico. Pode apenas ter reputação. Quando você tem reputação, você tem caráter. Né? Caráter é uma vitória. Né? Caráter é uma vitória. Não precisa ser rico para ter caráter. Há ricos que não têm caráter. Há estudados que não têm caráter. O que te traz a ter caráter é um novo nascimento. É o batismo do Espírito Santo em sua alma. Com certeza você não tem de ser rico. Você é conhecido por sua reputação. Este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação, ele andou pela margem por uns dias, ele a estudou, ele testou, ele sondou, ele olhou ao redor. Depois de um tempo, ele foi ao prefeito e disse, assumirei o trabalho. Depois de tempo de estudo, sondando, ele disse para o prefeito, eu assumirei o trabalho. Ora, ele disse, o senhor sabe o que está assumindo? Ele disse, entendo muito bem. Já tinha vindo muitos. E desistiram. Viram que tinha areias movediças, nada ia ficar ali. Só que ele tinha, o arquiteto era jovem, mas tinha estratégia. Conhecia a ciência do assunto. Vieram muitos, trazendo os 7 trovões, trazendo a HM, o novo nome, mas desistiram. Desistiram. Olharam e viram, olha, isso aqui vai desmoronar. Isso não vai ficar firme. E como é que vai ficar a nossa reputação? Mas apareceu um. Hein? Ele disse, ora, esse grande arquiteto disse, arquitetos americanos e arquitetos de todo mundo, construtores de ponte, vieram aqui e estão com medo do trabalho.
Nós tivemos americanos aqui e perguntamos para ele que são os trovões. Isso é para o futuro. Você não vai pegar essa empreitada? Não, a gente não vai mexer com isso, não. Não vamos mexer com esses mistérios dos trovões, não. Não vamos mexer com isso, não. Mas apareceu um. Ele disse: mas Senhor, não tenho receio de trabalho, vou assumi-lo. Ele disse: sei que tenho reputação mundial de construtor de ponte, mas estou disposto a arriscar minha reputação, pois posso construí-la. Ele teve visão. Antes de alguém poder construir uma reputação, ele tem de ter visão do que vai fazer. Ele teve visão. Como o Dr. Roy David disse ao irmão Branham, vai enfrentar o mundo com uma educação de 7º grau? Aquela igrejinha pequena de Franca vai levar essa mensagem ao mundo, trazer a mensagem de fé de rapto. Mas ele sabia, ele tinha uma visão. O arquiteto tinha uma visão. O construtor tem uma visão. O engenheiro tem uma visão. O médico verdadeiro tem uma visão. João tinha uma visão. Quando começou? Existe aqui um ministério local e um ministério mundial. Deus enviou o pastor Osmar com uma mensagem e nos colocou ao seu lado para dar continuidade nesse ministério. Nós não temos medo. Você vai ver na hora da inauguração da ponte. Lá fora está cheio de crítico. Vai cair. Não vai aguentar o peso das carretas, das locomotivas. Mas aquilo não abalou o jovem arquiteto. Não. Ele tinha uma visão. Você vai assumir essa igreja local porque você tem uma visão. Mas não vai dar certo. Não, ele tem uma visão. Vai ruir, não vai dar certo. Ele tem uma visão. E ninguém diz a um pastor o que tem que fazer. Se Deus o chamou, ele sabe que vai pregar. A irmã Meda disse: Billy, não podia encurtar um pouquinho teus sermões? Eu disse: Meda, mulher amada, né? Lavava minhas roupas. Ele disse: o Espírito Santo é que me dirige. Não é a minha esposa que me dirige. Não é uma junta de diácono que me dirige. Não é uma junta de administradores que me dirige. É o Espírito Santo. Ninguém dizia ao pastor Osmar o que tinha que pregar, o que tinha que fazer. Ninguém dizia ao irmão Brano o que tinha que pregar, o que tinha que fazer. E ele seguiu os passos, construindo essa grande ponte para o rápido. Essa grande ponte. Veja, ele testou cada aço, cada parafuso. Ele testou o cimento, porque o engenheiro tem que testar tudo, para ver se aqueles ferros não tem bolha. Oh, bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual é o material que compõe essa edificação. Isso mesmo. É o sangue de Jesus Cristo que está nessa edificação. Isso mesmo. A mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então, eu creio nele, portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança em crer nesse grande edificador e nesse grande arquiteto. Agora, quando esse homem aceitou isso, a primeira coisa que fez, para ter certeza de que ele estava certo, ele foi até lá e disse: agora, antes de começarmos essa ponte, temos de chegar à fundação sólida.
temos de chegar. Ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá. E qual era a rocha sólida? O que ele fez? Tinha que descer lá. Parece que é no ar comprimido, né? Tem que descer, tem que testar tudo, toda a rocha. Onde vai ficar aquele alicerce? Você vê aquelas pilastras, elas estão na rocha. Ele teve que descer. E a maneira de subir é descendo. Então ele teve que descer, né? Até achar a rocha. Levou grandes bombas e foi lá, instalou grandes tubos, bombeou os bancos de areia com essas bombas, até alcançar a rocha sólida. E quando fez chegar a rocha, ele ancorou esses grandes parafusos lá e os aprontou e fixou cada um. Então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele chamou ao seu lado Omar Neville, Pierre Green, John Marty, Júnior Jackson. Brana fez isto. Alguém para levar essa mensagem. Ed Bisco. João aqui se acercou dos melhores arquitetos para trabalhar junto com ele nesta obra. Nós somos um material para essa grande ponte. O melhor equipamento, foi o melhor equipamento, as mensagens do profeta, ele encomendou aço para a sua ponte. Quando chegou, ele não usou sequer um pedaço de aço, nem um parafuso, até ser cientificamente testado, para ver se havia alguma bolha nele, para ver se havia espaço vazio. Quando na fundição houve falha de fabricação e moldagem, falha na tradução, mexeram na mensagem, e ele foi examinando uma por uma. Ele foi examinando uma por uma. Mas quando ele bateu o prego, bateu certo. Quando ele disse, a intercessão terminou, ele disse, mas aonde? Ele tinha o material na mão. Ele tinha a mensagem na mão. Quando ele disse, o cordeiro saiu do trono, ele não é mais cordeiro, é leão. Ele tinha o dever de casa na mão. Quando ele disse, ele subiu com um novo nome, B-R-A-N-H-A-M, perfeito, perfeição. Ele tinha prova. Parado na brecha, 7º selo. Ele foi testando, material por material. E hoje está aqui essa grande ponte pronta. Pronta. Cada um tem feito a sua ponte. Será que tem testado o material? Novo nome a palavra? Novo nome filho do homem? Isso aí tem falha na fabricação. Liveu. Gran é 6 letras. O mundo, o homem. B-R-A-N-H-A-M. Perfeito, perfeição. A obra perfeita não foi edificada sobre a madeira, o feno. Não, areia, a rocha sólida. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então se ele passou por todo esse trabalho para ter certeza de que a ponte seria segura, por quanto problema você acha que Deus passou para ter certeza de que essa igreja estaria segura? Você tem que estar seguro, você através da internet, que tem ouvido por todos esses 23 anos, a terceira puxada, você tem que estar seguro. Comece a caminhar sobre essa ponte. Foi o que fez o arquiteto.
disse para o prefeito trazer 2 locomotivas carregadas, caminhões, para testar. Quando os repórteres chegaram ali, disse: vai cair. Os críticos vieram e disseram: vai cair. E o que fez o arquiteto foi na frente. João foi na frente. Aleluia. Todos nós vamos atravessar essa ponte até o rapto. Essa mensagem até o rapto. Deus te abençoe. Amém. Nós vamos ouvir aqui, passar um vídeo do pastor. Pode soltar aí. Agora eu quero um trechinho de cada uma só, porque eu estou pregando minhas convicções na mensagem do dia. Minhas convicções. Eu estou convicto que obra-prima 170, eu estou convicto que obra-prima 170, a palavra tem se tornado carne em Malaquias 4. Está aqui, eu estou convicto. Não preciso muita coisa não. Se for assim eu termino logo. Estou convicto que não estamos no entardecer. Eu estou convicto, eu não estou pregando uma mensagem para você enganar, não. Eu estou convicto que não estamos no entardecer, mas estamos depois da 0 hora. Contagem regressiva 107, no meio do parágrafo. Então é a hora 0 para a igreja partir, depois que as eras da igreja têm cumprido seus períodos. O que você espera mais? Amém. Eu estou convicto que o tempo do mundo termina no novo céus e nova terra. O tempo. Porque falta o tempo, que até milênio ainda é espaço de tempo. Eu estou convicto que o tempo do mundo então termina exatamente em novo céus e nova terra. Porque o novo céus e nova terra não é tempo mais, é eternidade. Eu estou convicto disso, certo? Mas eu estou convicto também que o tempo nosso já terminou. Eu estou convicto que o nosso tempo terminou baseado na mensagem do profeta também, como ele pregou. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 141, ele mostra o final do tempo no novo céus e nova terra. Muito bem. Agora, o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 6, já clamou. Eu estou convicto que ele já clamou. Você crê? O anjo de Apocalipse 10, 7, você sabe que é o irmão Brana. Mas o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 6, é Cristo. E quem clama é ele, o tempo não será mais. Certo? E eu estou convicto que ele já clamou. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, minha convicção está dentro dos 7 selos. Não tem uma mensagem que possa corrigir os 7 selos. Não tem uma perguntas e resposta que possa corrigir os 7 selos. Não tem pergunta sobre casamento e divórcio que possa corrigir a mensagem casamento e divórcio. Amém? Eu estou convicto. É minhas convicções. Certo? Aqui está. Eu estou convicto que aquela pequena mensagem, se ela não for essa, ela vai vir. Estou convicto que ela está a caminho. Estou convicto. E não sabeis, 87. Eu estou somente construindo. A hora está aproximando. Quando vão ver algo suceder. Quando vai suceder algo e todo esse fundamento, que é o fundamento da mensagem, da revelação dos selos, que já tinha sido revelado já. Aqui nada mais é do que estar colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. E eu creio que toda a nação deve tremer. Não é a nação brasileira não, a nação santa. Você é um povo eleito de Deus, escolhido, nação santa de São Pedro, que nós somos. A nação e será abalada. A noiva não é para abalar mais o mundo, vai abalar é a noiva. Essa pequena mensagem não pode abalar o mundo, tem que abalar é a noiva. Porque a noiva que vai sair do mundo, o mundo vai ficar aí, mas a noiva vai sair daqui.
E eu estou convicto que esta pequena mensagem, se não é esta, ela está chegando. Amém? Eu estou convicto que Deus está levantando filhos nesta era. Nesta era. E não é na era de Laodiceia. Eu estou convicto que não é na era de Laodiceia. Casamento e divórcio, parágrafo 213. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Pentecostais é laodiceano. Precisamos ser filhos desta era, que era da era do filho do homem, da era da noiva, da era do entardecer. Amém? Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer um filho desta era. O filho semente. Um filho desta era. Irmão Brando estava falando aqui para trazer o filho de Deus. Está falando que a noiva tem que estar grávida para trazer um filho desta era. A noiva está grávida com a mensagem desta era e ela traz um filho desta era. Ela está grávida nesta era. E ela não pode trazer um filho luterano, wesleyano nem pentecostal. Ela tem que trazer um filho desta era, do caráter correto, real, autêntico do mensageiro da era. Tem que trazer um filho assim. Porque essa noiva, ela vai manifestar exatamente o próprio Deus. Você não sabe disso. Talvez você anda para lá e para cá e acaba com você mesmo e não sabe que você é essa manifestação desse Deus invisível. Porque Deus está sendo visto no seu povo hoje. Amém? Amém. Então presta atenção aqui. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer filhos desta era. O filho semente. Eu quero que você entenda uma coisa, que quem ficou grávido com a mensagem de Lutero trouxe um filho da era de Lutero. Ele era o filho luterano. Quem ficou grávido com a palavra da era de Wesley trouxe um filho da era de Wesley. Ele foi um filho wesleyano. Quem ficou grávido na era pentecostal trouxe um filho do caráter da era pentecostal. Falou línguas, curou enfermos, expulsou demônios, pareceu um pentecostal mesmo. Mas agora você está grávido, igreja, está grávido com a palavra desta era. Essa mensagem, essa semente, esses genes não entra no ventre luterano, não entra no ventre wesleyano, não entra no ventre pentecostal. Essa semente só entra no ventre da eleição do dia. Você é o eleito do dia. E essa mensagem entra em você, essa semente entra e gera um filho desta era plena. Não adianta querer ser diferente. Cada um trouxe um filho segundo a sua mensagem. Cada um trouxe um filho segundo o seu caráter. Um trouxe um filho só com justificação, outro trouxe um filho só com santificação, outro trouxe um filho só com restauração de dons. Mas irmão Brana não traz um filho assim. Irmão Brana traz um filho completo, porque agora é o nascimento completo. Você toma os 3 passos para poder nascer. Tem que vir através da água, sangue e vida. Agora é hora de um filho que vive a mensagem todo dia. E parece com o mensageiro. Amém? Amém. Eu espero que compreendam. O irmão Branco está dizendo, casamento de divórcio 213. Eu espero que compreendam. Não podia se engravidar, não. Então o que ele fez? Repudiou-a em divórcio. O que ele fez? Repudiou-a em divórcio. Ela não podia engravidar. A Laodiceia não podia engravidar com essa mensagem. Os pentecostais não podiam engravidar com essa mensagem. Deus os repudiou em divórcio. Não vai levá-los à glória, já está repudiada. A era laodiceana está repudiada, é uma mulher repudiada pelo próprio Deus. Ele não a quer. Ele tomou outra no lugar dela, como tomou a Assuero, a Esther no lugar da Vasti, ou da Vasti.
Cristo tomou outra. Mas ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Amém? E eu estou convicto que nesta era estamos aqui para produzir um filho do caráter desta era, um filho semente, que tem a mensagem e a revelação que William Marion Branham teve. Não é apenas ter só os livros do profeta, não. Ter a revelação, o Espírito que aquele homem atuou. E foi o Espírito Santo. Tem que estar em mim e em você. Amém. Amém. Vamos ver mais alguma coisa? Eu estou convicto que para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do lugar de sacrifício, do trono de misericórdia. Estou convicto. Primeiro selo, parágrafo 27. A minha convicção, eu gostei que eu encontrei o irmão Branco dizendo que está meio da convicção dele. E na hora que cheguei, chegou eu e ele. Então, eu estou bem, que eu estou convicto como o profeta estava convicto. Cada um aí é convicto com a mensagem da católica, com a mensagem de Lutero. Não adianta, os pentecostais falam de nós, tem um homem, eles tiveram um. Eles tiveram o Charles Parham. Eles têm que lembrar dele. É por isso que eles falam a língua, expulsa demônio, cura enfermo. É porque eles tiveram ele. Sabe por que nós somos um filho desta era, onde manifesta os sinais de Deus nesse tempo final, da manifestação, da encarnação de Malaquias 4? Não podemos mostrar outra coisa. Assim como viu João, ele disse, um cavaleiro do cavalo branco. Presta atenção, João, falando lá do Apocalipse, ele viu um cavaleiro do cavalo branco. Mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Para um pouquinho, porque eu vou fazer uma pergunta e você vai acompanhar. Quando é que seria conhecido então o mistério desse cavaleiro, irmão Branham? Seria revelado mais adiante quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Vocês estão me entendendo? Quando é que seria revelado o primeiro selo? Quando o Cordeiro saísse do trono de intercessão para poder tomar o livro. Como o Cordeiro ele intercedeu, como o leão ele tomou o livro, revelou os selos e nos reclamou. Por isso nós estamos aqui. Nós somos os efeitos do reclame do Senhor através de um profeta. Aleluia! Escute aqui. E eu estou convicto. Minha convicção é esta. E a convicção do profeta é a minha. É a sua? Primeiro selo 28. Vai marcando aí, porque alguém que quer te apertar, você fala, não, lê o selo. Primeiro selo 28. Aqui vou deixar cair uma coisinha, e eu também vou ler essa coisinha para você. E se alguém chega a escutar isso pela fita, ou por outro meio, sim, irmão, nós escutamos através da literatura. Qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Se tem aqueles que têm a convicção que o irmão Branham vai voltar, deixa eles pregar isso. Se tem aqueles que têm a convicção que o irmão Branham vai andar de cavalo, deixa eles pregar isso. Se alguém tem a convicção que o irmão Branham vai andar de avião ainda, deixa eles pregar isso. Cada homem tem direito de pregar a sua convicção e eu tenho direito de pregar a minha. Certo? Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Irmãos, isso daqui é para dentro da mensagem. Se algum ministro não quer essa pregação, que o Cordeiro saiu do altar de sacrifício para revelar os 7 selos, se você não quer esta pregação, diga para o seu povo não tomar essa pregação. Não escutar essa pregação. Que coisa. Porém, isso para quem que é? Porém, isso aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Irmão Branham tem sido enviado a falar para você? Então, isso daqui é para mim. Essa é a convicção do profeta e a minha convicção. Por isso, tenho que revelar o que é a verdade. Eu tenho que revelar o que é a verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O intervalo. Agora,
Há uma pergunta: quando os mistérios foram revelados? Eu quero que vocês entendam que a abertura dos 7 selos, ela é sobrenatural. Ela é acima de toda a pregação. De toda a pregação que o irmão Brana fez. A revelação dos 7 selos é sobrenatural. É uma revelação sobrenatural. Eu quero que você entenda isso daqui, ó. O intervalo 26, 27 e 34. Quando o mistério foram revelados? Quando? Presta atenção. Quando? Vamos ler aqui. 26. Quando é que o mistério foi revelado? No meio do parágrafo 26 do intervalo. Este anjo é um anjo terrestre, um mensageiro, falando do 7º anjo. Porém, aqui vem um do céu, com um pacto, o arco-íris. Este somente pode ser Jesus Cristo. Amém? Você vê, irmão Brana separou direitinho um do outro ali. Um homem que está na terra era o 7º anjo, mas um que vinha do céu, para dizer o tempo não será mais, esse é Cristo. Ele que vem. E quando é que ele vem? Então aí, parágrafo 27 do intervalo, é a minha convicção. Logo aqui o vemos que volta no capítulo 10, no tempo quando todos os mistérios haveriam de serem consumados e os selos abertos, clamando que o tempo não será mais. Quando é que esse anjo vinha? O anjo vai vir ainda? Quando é que esse anjo vinha? Ele vinha em Apocalipse 10, de 1 a 6, quando os selos forem revelados, clamando: o tempo acabou! Não é o tempo do mundo, não. É o tempo para nós, porque nós já entramos na eternidade. Nós estamos na eternidade. Quem tem o Espírito Santo está fora das eras, está na eternidade. Você tem que saber disso. E você está casado com a pedra de coroa, que é a mensagem do dia. Cristo, na mensagem do dia, é a pedra que coroa o indivíduo, para que depois, quando Cristo vier nas nuvens, ele então chamará toda esta igreja, que cada indivíduo desta igreja foi já coroado pelo Espírito Santo. Aleluia. Preste atenção ainda que eu não terminei. E diz que quando o 7º anjo começasse a tocar a trombeta, logo é quando os mistérios deveriam ser consumados. E seria o tempo para a vinda do anjo. O anjo que ia dizer, depois que os selos revelados, o anjo ia dizer: o tempo acabou. O tempo acabou. Mas até a gente entrando, não tem problema. Mas todos que entraram agora já vão entrando para a eternidade. Entrou nessa mensagem, eles não sabem. Você tem que estar separado desse mundo, totalmente morto por esse mundo. Quem está dentro dessa mensagem está na eternidade. O mundo não aproveita nada de nós mais. Não aproveita mais nada. Bom, tem mais alguma coisa? 200... Eu estou lendo 28, meu Deus. O 34 tem também alguma coisa? Parece que o 34 disse que tem algo também. O 34 do intervalo. Porém, nos últimos dias, todos esses mistérios haveriam de ser soltos e explicados. Irmão Brana não deixou nada sem explicar. Os mistérios foram soltos e explicados. E os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja, e logo o tempo não será mais. Amém? Agora, tem o tempo que é depois da eternidade, que termina, mas o tempo para nós termina antes. Porque nós é que ouvimos a mensagem do 7º anjo, o tempo termina para nós primeiro, porque nós entramos na santa convocação, nesse 8º, que é o primeiro dia, novamente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, os mistérios revelados, depois que acaba o tempo. Ainda tem o 31 do intervalo. Mistérios revelados, depois que acaba o tempo. Parágrafo 31, o intervalo. Dá para o meio do parágrafo. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. Não há denominação que o tenha direito de interpretar o livro, nem tampouco há nenhum homem que tenha o direito de interpretação. Unicamente o Cordeiro tem esse direito. Ele é quem fala a palavra e eu, o mesmo quem a dá a conhecer, vindicando-a e trazendo-a à vida. Exatamente. E estas coisas são reveladas, que coisas? Os selos são reveladas, não antes que as eras da igreja e as eras denominacionais sejam terminado, quando se acabe o tempo. Quando é que vai ser revelado, então, esse mistério de 7 selos, irmão Brana? É quando as eras terminarem e quando
quando termina o tempo. Pronto. Por isso o 7 selos está revelado. Se alguém diz que não acabou o tempo, é por isso que não está revelado para eles. Se alguém diz que a era não terminou, é por isso que o 7 selos não manifesta na potência da palavra, da pregação e da unção que o irmão Brana pregou. É porque eles creem que ainda não terminou nem a era, nem o tempo. Eles têm que basear exatamente nos selos, que é uma mensagem sobrenatural. Tem que ver isso daqui, ó. Quando se acabe o tempo, o ver você, isto somente é revelado, isto o que? Os 7 selos, gente, é revelado depois que hajam terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso, este assunto está tão enredado hoje, vê você? O intervalo 31. Então tudo isso, eu estou repetindo mensagem, mas me veio assim, minhas convicções, eu tenho que expressar. Quais minhas convicções? Para que você possa saber. Alguém vai querer me julgar? Julgue minhas convicções e as do irmão Brana. Julgue nós dois juntos. Vê para onde você vai mandar nós. Se você vai tirar nós do companheirismo, eu e o irmão Brana vai sair do seu companheirismo. Eu e o irmão Brana não pode pregar na sua igreja os 7 selos. Nem eu, nem o irmão Brana. Não pode pregar na sua igreja. Se o irmão Brana ressuscitar hoje, ele não pode pregar esse tipo de mensagem dentro dessas igrejas. Nossa mesma mensagem. Porque eu não posso pregar. E não estou bravo, não. Isso é o Espírito Santo. Os mistérios revelados. Eu tenho minha convicção e o profeta diz que todo homem tem direito de pregar suas convicções. E ainda mais quando elas batem contra o profeta. Aí que eu prego. Aí eu prego mesmo. A minha convicção é que a terceira etapa foi a abertura da palavra. A minha convicção é que a terceira etapa foi a abertura dos selos, a abertura da palavra, conforme está nos ungidos dos últimos dias 373. Essa é a terceira etapa. Já foi aberto, gente. Já foi aberto. A terceira etapa que o irmão Brana já cumpriu. Está faltando cumprir conosco e agora está na hora nossa. Nós estamos chegando nela agora. Eu estou sentindo ela agora mesmo. Eu estou pregando ela agora mesmo. A terceira etapa da noiva. A terceira etapa é a abertura da palavra. A revelação dos selos. Amém? Agora, a minha convicção é que Cristo foi revelado em carne humana. A minha convicção. Eu deixei uma mensagem lá. Não, está aqui. Está aqui. A minha convicção é que Cristo foi revelado em carne humana no entardecer. E aí? E a sua? A minha convicção é que Cristo foi revelado em carne humana no entardecer no William Marion Brana. Vamos ver se está certo com a mensagem também? A festa das trombetas 205. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. E eu poderia até dizer alguma coisa, que o Espírito Santo, depois que foi solto pelo irmão Brana, foi preso pelos crentes da mensagem durante o período que o irmão Brana morreu e descansa no Senhor. Então o Espírito Santo ficou preso e o povo ficou sem Laodiceia, mas agora o Espírito Santo está sendo solto outra vez para a igreja, através da sua própria mensagem. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos conectados neste culto. O irmão Marcos, lá de Rio Negrinho, Santa Catarina. O irmão Ronei Família, em Rio Negrinho, Santa Catarina. Deus abençoe o pastor Josué, com sua congregação lá no Caju, Curuçá, Pará. Nosso irmão Sandro Vieira, de Criciúma, Santa Catarina. A irmã Deusa, em Castanhal, Pará. A irmã Sharon, em Benevides, Pará. A irmã Ilenice, em Seropédica, Rio de Janeiro. O nosso irmão José Celso e a sua esposa Marli, lá em Carambeí, Paraná. A irmã Eleni Família, o irmão Evandro, lá em Benevides,
Pará, o irmão Davi, lá em Belém do Pará, o irmão Agnaldo e família também lá em Belém, o irmão Claudemir de Gravataí, o irmão Edilson Lemes e a sua esposa lá em Rio Negrinho, Santa Catarina, o irmão Rosivaldo em Belém do Pará, a minha mãe Zenaide em Restinga, São Paulo, a irmã Roseli, a irmã Márcia, a irmã Raquel, o irmão Rafael, o irmão José e a irmã Josiane, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Também o nosso irmão, a irmã Cida, ali em Restinga, São Paulo. A irmã Nonata, a irmã Francilene, a irmã Elisa, lá em Benevides, Pará. A irmã Tatiana, em Ananindeua, Pará. Deus abençoe o pastor Orlando e família, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O irmão Williams, a irmã Keren, a irmã Lenise, a irmã Lenira, a irmã Eloá, a Alice, o Benjamin, de Seropédica, Rio de Janeiro. O irmão Jorge e a sua esposa, a irmã Suzana. O irmão Carlos Henrique, também ali em Curitiba, Paraná. O irmão Ronaldo e a sua esposa em Benevides, Pará. Nosso irmão Jomar Maciel e a esposa em Eldorado do Sul. A irmã Rosa, a sua filha Maria e a irmã Ana e a sua nora Misma. Irmãs ali de Luanda, Angola, acompanhando o culto neste momento. O irmão Lyndon Johnson em Redenção, Pará. O irmão Haroldo, o irmão João, conectados no carro. O irmão Silas Santos e família, ali em Mogi das Cruzes, São Paulo. O irmão Eloy Lemes, em Rio Negrinho, Santa Catarina. Deus abençoe também o nosso irmão Gleiferson, que está nos visitando hoje, juntamente com a sua esposa e a sua mãe. Os irmãos são ali de Lages, Rio Grande do Norte. Deus os abençoe. O irmão Antônio e família, em Benevides. O irmão Eliezer e família, em Caracol, Pará. O irmão Rony e família, em Benevides. O irmão Rafael, em Cuiabá, Mato Grosso. O nosso irmão Benevaldo e família, lá em Cuiabá, transmitindo também através da rádio web Terceira Etapa. O irmão Adenilson, ali de Criciúma, Santa Catarina. Irmão Adenilson em família. O irmão Moisés, de Campo Limpo, família, e todos os irmãos ali conectados. Deus abençoe. O irmão Odair e família, lá em Castanhal, Pará. O irmão Tiago, de Cuiabá, Mato Grosso. E os demais irmãos ali de Cuiabá. E vamos também, pastor Mendes, por favor. Sim, vamos fazer uma oração pelos pedidos. Vamos, senhor. E amanhã teremos batismo, né? Tem 2 pessoas que desejam se... Oi, pastor? Que horário o senhor... Pode... Jonatas? Vamos ver se o Jonatas daria certo de a gente fazer o batismo amanhã, né? 2 pessoas que desejam se batizar. Se tiver mais alguém, para aproveitarmos os pastores aqui presentes, né? Que creem no Senhor Jesus Cristo e aceitam como seu Salvador, podemos realizar este batismo amanhã. Então, se houver mais alguém que deseja ir às águas em nome do Senhor Jesus, depois se manifeste, né? E o Jonatas já confirmou que a chácara está disponível. E vamos marcar o batismo então para as 9:30 da manhã. Amém?
lá na chácara do Jonatas. E o pastor Mendes, por favor, faça esta oração. Oração para a irmã Lenira, que está enferma. O irmão Telmo, conectado lá em Monte Bonito, pede oração pelos seus familiares e orações para que a sua aposentadoria volte a ter o valor que era. Oração para o irmãozinho Samuel, que está no hospital com falta de ar. Se você tem o seu pedido, feche teus olhos, levante sua mão. Deus maravilhoso, nós encontramos aqui, Senhor, neste momento, para tomar posse de Tua palavra e orar, fazer oração através destes pedidos. Essas pessoas que estão acometidas por enfermidade, com falta de ar, muitas das vezes o médico não tem a solução, as medicações não têm a solução, talvez seja um desenganado também, o médico já desenganou, mas tem uma coisa, o Senhor não desengana, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor nos deu uma comissão, que todo aquele que fosse batizado no Teu nome, expulsaria demônio, curaria os enfermos, falaria nova língua, e conforme essa comissão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito pulmonar, todo espírito de bactéria, em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos, que estas vidas possam desfrutar daquelas bênçãos daquele dia no Calvário, não só as pessoas através da internet, mas se tiver alguém enferma, possa tomar posse desta cura, porque o Senhor já curou antes mesmo da fundação do mundo, e nos deu posse ali na cruz do Calvário. Abençoe o Teu povo, leva o Teu povo em paz, dá um sono reparador, abençoe meus irmãos também através da internet, nos prepara para amanhã a gente encarar mais um culto, mais esta reunião, que o Senhor possa estar presente, Senhor, que o Senhor possa estar na vida de cada um de nós, para a gente tomar a decisão correta, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, amém. Os irmãos chegarem um pouco antes, né? Vai ser 17 horas, às 17 horas, pode chegar um pouquinho antes, né? É uma assembleia geral, e eu queria deixar um parecer, eu como membro aqui desta igreja também, que eu me sinto membro desta igreja, né? Eu vejo que o pastor, ele se agradava do trabalho que eu fazia, a maneira de eu trabalhar, ele gostava, a gente até interagia muito nisso, né, no trabalho. Vocês viram que às vezes eu até já entrava no culto dele aqui, isso era uma benção, ele gostava da maneira dele, da forma que Deus me inspirava para trabalhar. Então, enquanto ainda não elegeram o pastor aqui, assim o meu parecer para a igreja, que não cesse de colocar nos dias de quinta, sexta, domingo, o pastor para a gente ouvir, tá bom? Essa voz não pode parar, tá? É a mensagem que nos prepara, tá? É estar na voz dele, é muito bom, é como ouvir o irmão Brano, né? Mesmo cada qual tomando a sua decisão, mas a gente não pode parar, que eu creio que aqui é onde começou, e eu creio que aqui, quando Deus nos tirar também, vai ser, a gente sempre está aqui reunido, né? E vamos orar, para que tudo dê certo, tá? Deus abençoe a todos, abençoe seu irmão, e o culto está encerrado. Até amanhã, às 17 horas, e o culto, o irmão Kizan está perguntando, né, em Portugal, é 19 horas, né, o culto normal aqui, tá bom? Com transmissão direta. Deus abençoe os irmãos através da internet, Deus abençoe os nossos irmãos ali na África, não temos o nome deles, mas tu já citou alguns. Deus abençoe os irmãos ali em Portugal, o irmão Kizan, a família Kovacs, o irmão Yusif. Fale mais nomes aqui que o senhor sabe, o pessoal aí de fora. O irmão Xadreque, Deus abençoe o irmão Xadreque, o irmão Fernando Bonde, ali. Bonifácio lá na Vila do Rato, em Marabá. Ô, irmão Bonifácio, Deus te abençoe ali na Vila do Rato, em Marabá, né? Deus abençoe a todos vocês, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.